Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje traremos doutrina espírita, instrução e educação. E vamos colocar algumas perguntas para, desde já, começarmos a pensar na importância que a doutrina espírita deve ter na nossa vida. Vamos pensar se é importante eu me instruir. No geral, é importante eu conhecer sobre a doutrina espírita, eu adquirir o conhecimento. É importante eu, ao adquirir isso, aplicá-lo onde, de que forma? É importante eu me educar mediante o meu conhecimento? Instrução e educação são processos que caminham separados ou eles podem caminhar de forma simultânea, ser construído, ser avaliado, trazer para nós melhoria. Existe um que é mais fácil de adquirir que o outro? É mais fácil ter a instrução do que a educação? Existe um que é mais importante que o outro? Os dois podem nos auxiliar no nosso crescimento espiritual? Quando nós buscamos o dicionário, nós vamos encontrar a respeito de instrução como sendo um ato ou um efeito de instruir. É aquela possibilidade de transmitir conhecimento, adquirir e transmitir conhecimento. É um conjunto de conhecimentos. Então, nós podemos conhecer sobre biologia, física, química, as ciências da Terra, que poderá nos ajudar muito na nossa trajetória. Continuando com o dicionário, traz para nós que é a transmissão de conhecimento ou a formação de determinada habilidade. A gente pode adquirir esse conhecimento, seja na educação normal, fornecida pelas nossas escolas aqui na Terra, ou podemos também adquirir conhecimento pelos educandários no plano espiritual. Podemos conhecer, então, sobre todas as ciências que existem. A instrução, meus amigos, nós podemos pensar que a instrução, por si só, ela é a garantia de uma boa conduta? Ela, por si só, poderá aplacar algum sofrimento que eu trago dentro da minha intimidade? Ou é necessário que haja um outro complemento aí para que tudo isso possa ser realizado? Quando nós começamos a estudar a doutrina, é trazido para nós 5 livros, que é chamada da obra básica. E nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre cada um. Mas nós também vamos aprendendo a importância de tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós, para o nosso crescimento. E vamos ver aqui que é muito importante nós estudarmos os princípios básicos da doutrina. Então, nós vamos estudar sobre Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual,
mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Vamos entender muitas coisas que ocorrem através desses princípios, desses ensinamentos. Então, os livros da obra básica, eles são necessários à nossa instrução e à nossa formação moral. Esse conhecimento, ele vai nos ajudar a construir sabedoria que vem da ordem da instrução e vamos também construir amor, fazer uma ponte, uma ligação entre sabedoria e amor, instrução e educação. Juntando as duas coisas, nós vamos valorizar a nossa vida, respeitar o nosso semelhante e nos fartar nesse banquete de luz. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós já ouvimos, não é? A frase, fora da caridade não há salvação. Ora, poderíamos pensar assim, por que tem que haver essa condição? Eu só posso ser salvo se eu fizer a caridade? O conhecimento vai me explicar por quê. Mas quando eu entendo esse conhecimento, que eu aprofundo, que eu deixo que ele adentre a minha alma e possa promover uma transformação, onde vai educar os meus sentimentos, onde razão e emoção vão chegar a um equilíbrio, eu vou perceber a importância da prática da caridade. Primeiro, que ao fazê-la, eu vou descobrir que eu estou fazendo um bem primeiro a mim mesma. Que eu estou fazendo um bem que trará para a minha alma alívio. Então, uma questão de perceber, através da inteligência, através do sentimento que traz para nós, quando dessa prática. Então, nós vamos entender que fora da caridade não há salvação. Vamos compreender a importância de ter uma vivência evangélica. E vamos também compreender que sem essa vivência, nós não conseguimos caminhar de forma que nos trará paz. Então, nós vamos ver aqui que Kardec, no seu trabalho primoroso, deixou para nós todas essas instruções que os Espíritos trouxeram para que hoje nós pudéssemos, mais uma vez, buscar consolo. Jesus já havia dito que o Consolador prometido chegaria até nós no tempo certo. Eis aqui o Consolador, a doutrina dos Espíritos, os ensinamentos que chegam até nós pela via do amor, trazendo as instruções para aplacar o nosso sofrimento. E para entendermos também a respeito do sofrimento, mudando a nossa jornada. Então, vamos ver aqui, meus amigos, o primeiro livro da obra básica, que foi editado em 1857, que é o Livro dos Espíritos. Livro esse que não dá para não estudar. Ler, mas precisamos aprofundar, precisamos entender aqueles ensinamentos contidos nesse livro também. Então, é o primeiro livro da codificação. Ele é estruturado em 4 partes e contém 1019 perguntas e respostas
formuladas por Kardec. Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos respondem. Então, vamos encontrar em todo esse livro vários assuntos muito, muito importantes para a nossa jornada. O livro, ele vai abordar os ensinamentos espíritas, né? De uma forma lógica e racional, sobre os aspectos da ciência, da filosofia e da religião. O segundo livro é o livro dos médiuns. Ele foi editado em 1861. Esse livro reúne o ensino dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades que podem ocorrer aí durante a prática da mediunidade nesse exercício mediúnico. O livro dos médiuns é o manual mais seguro para todos nós, que se dedica, então, às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Ali, meus irmãos, nós vamos encontrar respostas para aquele que tem a sensibilidade mediúnica. Vamos ver ali também os tipos de mediunidade que compõem e as explicações que são claras, precisas e que vão nos ajudar a entender por que é que eu tenho determinadas percepções, sensações, por que é que ocorre comigo de uma forma diferente da do outro que também é sensível. Então, é muito importante nós estudarmos o livro dos médiuns também. O terceiro livro, que foi editado em 1861, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro é livro de cabeceira também. É um livro para as suas lições serem estudadas, lidas, compreendidas ao acordar e ao dormir. Traz para nós um certo alívio, um certo conforto, sim, as lições que ali também se encontram. As mensagens chegam, Kardec faz toda uma organização sobre essas mensagens, traz as explicações para nós, de forma que neste livro também nada fica sem resposta, sem esclarecimento. Este livro, ele contém 28 capítulos. Ele divide-se em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, no Evangelho, nós encontramos o refrigério para a nossa alma. O quarto livro, dos 5, é O Céu e o Inferno. Este livro foi editado em 1865. Neste livro, nós vamos encontrar, né, ali a demonstração clara, precisa, a respeito da imortalidade do espírito e a condição que ele vai usufruir no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. Este livro se divide em 2 partes. A primeira parte estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. A segunda parte é resultante de um trabalho prático que reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. Então, nós vamos conhecer neste livro vários relatos
de espíritos em condições diferentes, em graus evolutivos diferentes. Vamos encontrar aqueles que trazem as suas mensagens contando a sua situação no plano espiritual após a desencarnação. Alguns em sofrimento, alguns felizes, alguns resignados, outros endurecidos. Então, nós vamos ter, através deste livro também, uma clareza que vai influenciar, desde já, na nossa conduta, nas nossas escolhas. Como nós vamos querer chegar do lado de lá, retornar ao plano espiritual? Em que condição nós queremos chegar? O quinto livro, que foi editado em 1868, a Gênese, né? Esse livro ele se divide em 3 partes. Na primeira parte, ele analisa a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Então, traz para nós um descortinar, traz para nós, verdadeiramente, essa origem do nosso planeta. São informações precisas que vão, como dissemos, descortinar de nós ideias equivocadas a respeito dessa formação. A segunda parte do livro, ela vai abordar a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos nos evangelhos que nós estudamos. Os milagres promovidos por Jesus. Por que que aquele irmão nosso recebia o milagre, se curava, e Jesus pedia para que não pecasse mais? Porque é que o outro, ao receber esse milagre, ficar bom, corria risco de repente, isso se perder e voltar à condição de antes. Então, nós vamos entender sobre os fluidos. Como que era essa manipulação? Como que Jesus, junto com seus cooperadores, atuavam aqui, no nosso orbe, auxiliando aos nossos irmãos? Na terceira parte, ela vai enfocar as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então, esclarece para nós mais um ponto que poderia estar obscuro no nosso entendimento. E nós vamos perceber a importância de buscar conhecer a obra básica, os princípios básicos da doutrina, ampliando em nós o entendimento. Então, sabedores de tudo isso, o que vamos fazer com esse conhecimento? Para onde vamos direcionar? Que prática faremos disso? Porque eu adquirir o conhecimento, mas retê-lo em mim, não vai ter muito sentido. Então, nós vamos descobrindo que adquirir o conhecimento é uma etapa, mas em seguida, ou simultaneamente, nós devemos buscar educar. Porque a educação promove em nós uma ação e traz um efeito. Então, a educação, sendo vista pelo dicionário, traz para nós que
é ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. A educação, ela promove a reforma interior e toda mudança para melhor. Vai depender somente do meu esforço próprio. Então, veja só, nós vamos aliar o conhecimento com a educação. É necessário trazer este conhecimento para o externo na prática de ações que vão nos auxiliar a construir em nós os valores morais, os verdadeiros valores. Vamos ver aqui no livro Ensino Universal, no livro Luz Imperecível, na 5ª lição, quando pegamos o conhecimento, trabalhamos em nós, buscando do entendimento fazer uma compreensão e perceber que precisamos vivenciar estes ensinamentos, nós vamos fazendo uma autoeducação. Nós vamos promovendo em nós uma autorreflexão. E chegamos a um ponto de que não vai ter como fugir, como escapar, como ignorar tudo aquilo que nós estamos adquirindo conhecimento e não colocar em prática. Porque nós vamos também separar conhecimento. Vamos fazer um decantar daquele conhecimento que vai promover em mim ascensão espiritual. Vamos decantar o conhecimento mundano que pode me levar para uma ideia equivocada e necessidade equivocada, que pode me trazer apego aos bens materiais. A doutrina espírita deixa claro para nós que tudo o que está na Terra, que material é, na Terra fica. Tudo que é espiritual estará comigo onde eu estiver, em espírito. Então, nós devemos ficar atentos para aquilo que chega para nós como se fosse um conhecimento que irá realmente trazer felicidade para nós, que é essencial para nós. Mas, ao estudarmos a doutrina espírita, nós vamos separando isso. Paulatinamente, nós vamos nos esclarecendo e fazendo melhores escolhas. Vamos trabalhando em nós o desapego. Vamos trabalhando em nós a amorosidade. Vamos entendendo o valor da fraternidade. Vamos percebendo a importância de, mesmo que tenhamos pouco conhecimento, mas já estamos voltados para a educação, para a fraternidade. Vamos percebendo a importância e a oportunidade da prática, da vivência. Então, como dissemos no livro Luz Imperecível, no item 5, denominado Ensino Universal, nós vamos trazer a seguinte colocação. À medida que se desenvolvem em alguém as disposições de se educar e servir, a própria lei, pelas vias da sintonia, faz aproximar desse candidato corações que se mostrem carentes ou interessados na mensagem de que se faz portador. Então, à medida em que nós vamos criando novas disposições para despojar dos enganos,
das ilusões do mundo. E vamos entendendo o valor de transformar esse conhecimento em educação íntima e trazer para o externo, servindo, nós vamos perceber que nós vamos estar, então, criando uma sintonia com o mais alto, criando uma sintonia com as leis do Criador. Porque todo aquele que se predispõe a servir em nome do Cristo, em nome de Deus, já tem um entendimento melhor. E, naturalmente, esse candidato, que pode ser qualquer um de nós, esse candidato, ele vai naturalmente atrair, pela sua conduta amorosa, pela sua fala precisa, pela sua fala clara, pela sua fala que consola, naturalmente, esse candidato, ele vai trazer para junto de si aqueles irmãos nossos que se encontram mais carentes e interessados em conhecer essa mensagem. Vamos pensar no nosso companheiro Chico, que no momento em que esteve aqui na última reencarnação, ele não pôde estudar muito, não pôde fazer um curso superior, não pôde ter as letras nesse sentido. Mas nós vamos perceber que o Chico, em toda a sua trajetória, ele demonstrou muitas vezes obediência a Deus, assimilação dos ensinamentos de Jesus e uma conduta dentro dos princípios, dentro desses ensinamentos que nos levam a Deus. Vamos perceber que esse nosso irmão conseguiu atrair, como candidato do bem, do amor, da fraternidade, conseguiu atrair muitos irmãos e levar estes ensinamentos, acalentar tantos corações, acalmar a aflição de tantas mães que tinham perdido seus filhos, que não tinham entendimento, muitas vezes, sobre a vida imortal, sobre a imortalidade do espírito, o quanto que esse nosso amigo, ele levou a mensagem do amor, da luz, da fraternidade. Ele foi mais um portador desse trabalho de Jesus aqui. Podemos pensar também no nosso companheiro Divaldo Franco, que continua transmitindo, que continua nos auxiliando a entender sobre a prática do bem, do amor e da justiça. Então, o que vai ocorrendo conosco à medida em que nós vamos adquirindo conhecimento, mas vamos transmutando, transformando esse conhecimento, promovendo em nós uma educação, um aprimoramento, uma sensibilidade maior pelo sofrimento do outro, uma preocupação em auxiliar o outro com respeito, assimilando o ensinamento de Jesus, quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós vamos percebendo, meus irmãos, que nós precisamos que haja equilíbrio, que para alçar voo, é preciso que as duas asas estejam em equilíbrio. Então, Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, a seguinte mensagem. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito à presença de Deus. Então, nós precisamos
para estar na presença de Deus em espírito, nós precisamos construir essas duas asas. Precisamos buscar o equilíbrio. Conhecimento, vivência. Prática, exercício, aceitação, compreensão, amorosidade e aceitação dos desígnios do Criador. Então, essas asas nos conduzirão à presença de Deus. E ele diz mais, uma dessas asas, né, uma chama-se amor, a outra sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então, só boa vontade ajuda, mas só boa vontade não é uma ajuda completa. Só o conhecimento guardado, onde eu sei de cor toda a doutrina e guardo isso comigo sem a prática, não está em equilíbrio. Não é outra asa. Precisa das duas para completar. Por isso que ele diz que já se disse que duas asas conduzirão o espírito à presença de Deus. É através do uso da inteligência, o conhecimento, aliado à bondade, à fraternidade, à prática do bem. E ele deixa claro, uma chama-se amor. Amor é energia que circula no universo, é Deus. A outra se chama sabedoria. Então, através do amor, valorizamos para a vida, a importância que a vida toma na nossa vida. Damos vida à vida, a verdadeira vida, a vida do Espírito. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Vamos pensar no nosso irmão Emmanuel, a sua trajetória. Quando ele tinha o conhecimento, quando ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus, mas naquele momento ainda não havia uma compreensão do chamado, ainda não havia possibilidade, condições dele seguir. Mas ele, como todos nós, temos oportunidades de mudar a nossa trajetória para melhor. E aí vou pedir aos meus amigos aqui, se me permitem, trazer uma colocação de uma poetisa brasileira que nasceu na cidade de Goiás, no estado de Goiás, com o nome de Ana Lins dos Guimarães Peixoto, mais conhecida por nós como Cora Coralina, uma senhora que foi estudar, que foi colocar as suas ideias, a sua experiência de vida, a sua amorosidade com mais de 70 anos. Então, essa nossa companheira, eu peguei uma frase dela que é a seguinte: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Há mais esperança nos meus passos
do que tristeza nos meus ombros. Antes acreditar do que duvidar. Coração é terra que ninguém vê. Então, os livros, né? A gente vai aprender o saber através dos livros e dos nossos mestres. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Para ser feliz, a gente vai transferir esse ensinamento, esse conhecimento. Então, ela fala, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. Por isso, nós vamos ver aqui, meus irmãos, no livro Pão Nosso, na lição 15, pensamentos. Quando Emmanuel traz mais uma vez a sua contribuição para nós, com a seguinte colocação. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, para que o Evangelho de Nosso Senhor tenha profundidade em nós, tenha espaço dentro de nós, e seja um roteiro generoso na nossa mente, na nossa vida, na nossa jornada, nós precisamos renunciar àquilo que nos prende, aquilo que nos atrapalha de crescer, de despertar verdadeiramente. E nós precisamos ter uma dominação profunda de nós mesmos. Mas isso nós vamos alcançar, sim, com muito trabalho e com muito buril, com muita educação dos nossos sentimentos também. Quando, meus irmãos, para encerrar, quando é perguntado aos espíritos por Kardec no Livro dos Espíritos a respeito da transformação da Terra, se haverá paz na Terra, nós vamos pegar aqui o início da mensagem do Espírito que se apresenta como São Luís, para trazer um pouco mais de esclarecimento para nós. Então, a pergunta é 1019, a última pergunta do livro 4, uma mensagem de São Luís. E a pergunta é: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E ele começa nos respondendo assim: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a veem habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus.
Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Então, através do conhecimento, nós vamos descobrindo o quanto que o orgulho, que o egoísmo cria empecilhos no nosso crescimento. Mas à medida em que nós pegamos este conhecimento e transformamos, que educamos, que compreendemos o quanto que eles são letais para a nossa vida, nós vamos entender, nós vamos compreender a importância deles serem banidos da nossa vida. E serão banidos porque nós vamos nos esforçar paulatinamente, dia após dia, como espíritos imortais, por toda a eternidade. Nós vamos perceber a importância de trabalhar em nome do Senhor, com o Senhor. Nós vamos paulatinamente assimilando as lições de amor que Jesus deixa para nós. Vamos paulatinamente, todos nós, por mais embrutecido que eu seja, por mais que eu fuja da luz, todos nós, filhos do Criador, estaremos neste caminho de luz e redenção. Todos nós compreenderemos que através da prática da caridade, da fraternidade na sua máxima, nós conseguiremos extirpar de nós o orgulho e a vaidade. E estaremos, estando aqui, ou no plano espiritual, lá influenciando aqui, e aqui influenciando ao nosso semelhante, para que o bem possa reinar na Terra. Então, quando ele fala que o bem reinará na Terra, quando os espíritos que aqui habitam houver a predominância dos bons espíritos, porque eles farão reinar o amor e a justiça. Então, nós vamos ver a importância da última das leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Vamos estudar esta lei também e vamos perceber, meus amigos, que em momento algum, nenhum de nós esteve e nem estará desamparado. Que em momento algum, nenhum de nós esteve sem o olhar compassivo de Jesus. Que em momento algum, nenhum de nós foi privado do conhecimento das suas leis, foi privado dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. Que em tempo algum, os espíritos amigos que já entenderam, que estão à nossa frente, que já entenderam o valor da justiça, do amor e da caridade, seguem sem olhar para trás e nos convidar para estarmos juntos a eles. Nenhum de nós precisa se sentir mais desamparado. A doutrina, meus irmãos, está aqui, ao nosso alcance. Está aqui para todo aquele que quiser estudar, para todo aquele que quiser promover a sua transformação moral, para todo aquele que quiser vivenciar o amor de Jesus na prática do bem com o semelhante e com si mesmo. Então, meus irmãos, vamos solicitar a Jesus que nos dê forças, coragem, discernimento
enfrentamento de nós mesmos na conquista dos verdadeiros valores. Vamos solicitar ao Mestre Jesus que a sua paz, que a sua luz, que o seu amor venha envolver a todos nós, ajudando-nos a realizar, a buscar e a estar no verdadeiro caminho da luz. Que a paz de nosso Senhor permaneça com todos, hoje, agora e sempre. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.